Fala galera, eu tenho 5 minutos para você começar a investir, então não vamos perder tempo. E bora lá, se você ainda não me conhece, eu sou o Brunão, um dos fundadores aqui desse canal maravilhoso que é o Café do Investidor. Antes da gente começar, a gente peça então para você deixar o seu joinha, o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que agora a gente está trazendo 3 vídeos por semana com conhecimento assim daquele de alto nível que muitos cursos pagos não trazem isso. Bora lá, não vamos perder tempo de nenhuma forma por aqui. E o primeiro passo que a gente tem então para você começar a investir em menos de 5 minutos é: poupança não é um investimento. Bruno, mas por que poupança não é um investimento se eu coloco meu dinheiro lá e se eu tirar no final do ano eu tenho mais, por exemplo? A poupança, ela rende conforme é a taxa Selic, tá bom? Que é a taxa básica de juros, não vamos prolongar muito nisso. O que você tem que saber é o seguinte: se você investir num Tesouro Selic, por exemplo, ele é muito mais seguro do que a poupança, tá bom? Ele é o investimento mais seguro aqui do Brasil e ele rende mais do que a poupança, porque ele vai render 100% da Selic, enquanto a poupança rende 70% da Selic. Ou seja, você tem uma segurança maior e um rendimento maior. Logo, isso já acaba descartando pra gente, então, essa questão de mas a poupança é um investimento legal e tudo mais. Não, a poupança não é um investimento. Você perde dinheiro quando você coloca ele na poupança, porque isso não bate nem a inflação, mas é algo pra gente discutir uma outra hora. Entendeu que poupança não é investimento? Vamos pro próximo. Que é aí que entra o segundo passo, né? Você tem que mandar esse teu dinheiro para uma corretora. Bruno, por que não para bancos? Por que a gente vai usar banco se a corretora já foi feita especialmente para esse fim, que é o de investimento? Usa banco para o que banco foi feito, usa corretora para o que corretora foi feito. Se você quer uma indicação de corretora, a minha corretora pessoal é a RIP, tá bom? Ela não vai te cobrar taxa nem para fundo imobiliário, nem para ações, nem para renda fixa, para nada. Você pode colocar o seu dinheiro lá que você não vai pagar taxa, você vai conseguir investir lá. Além de ser assim, muito didático, tá bom? É muito fácil você colocar o seu dinheiro lá e investir. Terceiro passo, então, você tem que entender a diferença básica entre renda fixa e renda variável. Renda fixa é aquele investimento em que o investimento seu dinheiro, seu retorno, ele é previsível. Significa o quê? Se você colocar 100 reais hoje, amanhã vai ter mais do que 100 reais. Você não vai perder esse dinheiro. Seu dinheiro vai estar sempre rendendo, menos do que na renda variável, possivelmente no longo prazo. Porém, esse dinheiro vai estar rendendo de forma linear, de forma previsível, atrelado a algum índice ou sendo pré-fixado. Já na renda variável, a gente não consegue falar que se a gente investir 100 reais hoje, a gente vai ter mais do que 100 reais amanhã. Pode ter mais, pode ter menos. Por quê? Porque a renda variável, ela é negociada no mercado livre de pessoas, como lei de oferta e demanda. Então, quanto mais, às vezes tem muita gente comprando, às vezes tem muita gente vendendo, e no curto prazo isso dita o preço em que esses ativos de renda variável estarão. Né? No longo prazo, a gente relembra novamente, são os fundamentos que ditam isso, mas no curto prazo são esses movimentos que vão ditar o preço dessa ação. Tá? Alguns exemplos de renda fixa: CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic. Tá? Alguns exemplos de renda variável: ações, opções, fundos imobiliários, derivativos e por aí a gente vai, tá bom? Essa é a primeira chave que você tem que entender por aqui. O quarto passo, você precisa criar uma reserva de emergência, tá bom? Que deve ficar literalmente mesmo em renda fixa, porque é um dinheiro para uma possível emergência. Bruno, o que é reserva de emergência? Você vai pegar de 6 a 12 meses o seu gasto mensal. Então você calcula lá quanto você gasta de aluguel, de energia, de água, de alimentação e por aí vai multiplicar de 6 a 12 vezes e vai guardar isso numa reserva de emergência. Quando você precisar usar em uma eventual emergência, você vai ter esse dinheirinho ali, por exemplo, tá? Você pode colocar isso no Tesouro Selic, por exemplo, agora a gente colocou o investimento mais seguro do Brasil, ou procurar algumas carteiras digitais que estão rendendo sempre acima de 100% do CDI. Abaixo não compensa, porque você vai estar ganhando menos do que você colocar no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, ali, que é um investimento, igual nós já falamos, mais seguro do Brasil. O quinto passo, e talvez aqui ele seja, na minha opinião, o mais importante, porque como os ricos fazem, você vai investir esse dinheiro assim que ele cair na sua conta, tá? Então você não vai esperar chegar ao final do mês para ver o quanto sobrou para investir. Não, os ricos fazem exatamente isso e é por isso que eles são ricos. O dinheiro caiu na conta, você já investe parte desse dinheiro, porque aí você vai se programar, passar o seu mês com aquele restante que sobrou e não passar o seu mês primeiro e depois destinar o que sobrou ali para investir, tá? Então você vai pegar, para você não ter o risco de não ter mais esse dinheiro, e vai mandar ele para a corretora, tá? O sexto passo, então, você já terminou a reserva de emergência, por exemplo, você vai começar em renda variável. Para investir em renda variável, utilizando a Rico, por exemplo, lá em cima, no canto direito, você vai clicar em Home Broker. O Home Broker é aquele lá que parece um bicho de 7 cabeças, mas ele não é. Ali no canto inferior direito vai ter o lugar para você pôr o ticker da ação ou do fundo imobiliário que você quer comprar. O ticker, para quem não sabe, tá bom? É aquele código da ação. Por exemplo, se a gente for falar de Petrobras, é PETR 3 ou 4, tá bom? Você coloca ele ali e é ali que você vai conseguir comprar a sua ação. Se a gente for falar de fundos imobiliários, por exemplo, XP Properties, XPPR 11, você coloca ali que você vai conseguir comprar o seu fundo imobiliário. Bruno, não sei o código da ação, não sei o código dos fundos imobiliários. Abre o senhor Google, digita lá, por exemplo, Petrobras Ações. A primeira
primeira coisa que vai aparecer já é o gráfico da Petrobras com o ticker ali da Petrobras que você tem que colocar. A mesma coisa para fundos imobiliários. Você pode escrever códigos de fundos imobiliários listados, por exemplo, no Google, e ele já vai ali te trazer todos esses códigos de fundos imobiliários, super fácil, super simples e por aí vai. Como uma sugestão, como nós já acabamos o espaço aqui, estamos quase estourando o tempo. Se você vai começar e não tem muito estudo ainda, você pode começar com ETFs aqui no Brasil. Por exemplo, ao invés de você comprar várias ações ali sem saber direito o que você está comprando, a gente tem o índice Bovespa, né, que tem as ações mais líquidas da bolsa, como Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú. Você pode comprar o ETF que chama BOVA11, ele vai replicar esse índice ao invés de você ter que comprar cada uma dessas ações. E se você quer investir no exterior, mas ainda está sem conhecimento, você pode comprar o IVVB11, por exemplo, que é um ETF que replica as 500 maiores empresas do S&P dos Estados Unidos lá, né? Então aí dentro, comprando o IVVB, você vai ter Apple, Amazon, Google, Facebook, Tesla, enfim, inúmeras empresas gigantescas, 500 maiores. Isso já faz com que você comece de forma ultra diversificada, beleza? E se você quer começar a investir melhor, que na verdade de fato você tem que aprender a investir melhor, aqui embaixo eu vou deixar o link da nossa aula gratuita, onde eu vou te ensinar os primeiros passos realmente para você começar em 30 minutinhos e no outro dia você já vai conseguir colocar tudo isso em prática sem ter que pagar nada. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal, tamo junto!